Na teologia se chama vontade permissiva de Deus. Isso é uma coisa que é difícil de entender também, difícil. porque Deus permite Lúcifer agir no mundo de hoje. Agir, né? O sofrimento das crianças, o sofrimento dos inocentes, né? A existência do inferno. A história de Jó, né? Então não existe Lúcifer, né? Lúcifer é a tradução em latim que São Jerônimo fez. Posso colocar uma questão aí, filosófica? Aproveita e tomar uma aguinha aqui. Né? Se Lúcifer se arrependesse de verdade e pedisse perdão para Deus, Deus perdoaria? Ou não há perdão pro que Lúcifer fez? Na minha leitura não há perdão. Primeiro que ele nunca pediria perdão pela característica dele, ou não. A ideia aqui é que o perdão, não no sentido de relações humanas, pô, eu dou uma mancada contigo, eu te peço perdão. Na relação com Deus é diferente. Porque na nossa relação humana com Deus, a gente não tem certeza, a gente tem fé. Então, eu tenho uma limitação de conteúdo e essa minha limitação de conteúdo me gera certas fragilidades. Eu tô na carne, sou passível de tentação. O Lúcifer não tinha isso. O Lúcifer não tinha isso, ele tinha certeza de quem Deus era. E ele, para poder, proximidade, conhecimento total, ele não tinha fé, ele tinha experiência. Ele era o mais próximo de Deus, não era? Isso, super próximo, com certeza, querubim ungido da guarda, né? Então ele tinha ali uma situação que, para ele sair desse lugar, ele teve que se reprogramar, entendeu? Ele teve que, como quebrar se fosse... uma coisa muito forte. Perverter o código dele. Tá. Ele tinha um código tão forte de obediência. É uma inteligência artificial que está reescrevendo suas próprias regras. Entendi. Então ele fez um esforço muito grande. Ele teve que fazer uma série de artifícios. E não foi só isso, né? Não foi só isso. Desde então, no mundo, ele vem só criando problemas. Só gerando problema, mas assim, tudo funcionando debaixo da vontade de Deus, né? Daquilo que na teologia se chama vontade permissiva de Deus. Isso é uma coisa que é difícil de entender também, porque Deus permite o Lúcifer agir no mundo de hoje. Né? O sofrimento das crianças, o sofrimento dos inocentes, né? A existência do inferno. A história de Jó, né? A história de Jó, né? Você vê que é muito interessante, né, citar a história de Jó, por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos foram se apresentar a Deus e Lúcifer foi também. E aí Deus chega para Lúcifer, e fala assim, aí, ou Lúcifer não, que naquela época é Satanás, né, que fala na Bíblia, porque Lúcifer é uma palavra em latim. Então a gente está falando o livro de Jó. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, antes até do Gênesis. Tá brincando? Não sabia. É o livro mais antigo, que existiria há mais tempo. Entendi. Então, no livro de Jó, a gente está falando de um universo completamente hebraico. Então não existe Lúcifer, né? Lúcifer é a tradução em latim que Jerônimo, né, o São Jerônimo fez. É uma tradução que vem de Isaías 14, quando fala, ó, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Então quando Isaías, escrevendo em hebraico, chama Lúcifer de estrela da alva, em hebraico é Hillel ben Shachar, né, que é a brilhante estrela filha da alva, né? A estrela filha da manhã. Né? Ben Shachar é filho da manhã, Hillel é o brilhante, né? Hillel é uma palavra interessante que vai dar origem a aleluia, né? Aleluia. Porque Hillel é glória, brilho, halal é você colocar brilho e colocar glória, Hallelu é louvemos e Hallelujah é louvemos a Iá, que é o apelido de Deus, né? Entendi. Então, esse ser na Bíblia é chamado de Hillel. O que dizem que é Samael, que é o Lúcifer, né? Então, Hillel é o cara brilhoso, que tem glória. E aí ele perde essa glória e quer que os seres humanos deem a ele a glória e não a Deus, né? Apesar de que a Bíblia fala que só a Deus é toda a honra e toda a glória. Então, essa expressão hebraica, Hillel ben Shachar, ela é traduzida em grego como fósforos. Então, o nome grego de Lúcifer é fósforo. Então, cuidado com o fósforo, hein? Fósforo. O portador da luz, alguma coisa assim? Fós é a luz em grego, né? Foro é o transportador, né? E aí, Fiat Lux, né? Haja luz, né? E aí, em latim, o fósforo vira lute. Em vez de ser fós, é lute. E o fer fica parecido, né? Porque é fósforo. Lucifer é o transportador da luz. Tá. Portador da luz. Que em hebraico é Hillel, né? Que é o brilhoso. E o lance da estrela da manhã? Então, os dois são chamados de estrela da manhã, né? Jesus e Lúcifer. Jesus também. Porque a estrela da alva, filha da manhã, né? Então, ambos têm esse título. Tá. Né? Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, que é o planeta Vênus, quando ele brilha de manhã, quando ele aparece de manhã. Quando ele aparece no céu, parece uma estrela, né? Parece uma estrela, que é a estrela da manhã, né? Então, Lúcifer recebe esse título também. Existem, na verdade, várias equivalências entre Lúcifer e Cristo, né?
Por exemplo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lúcifer é representado pelo bode Azazel. Exato. Então tem o bode e o cordeiro. Existe Lúcifer enquanto serpente e existe a serpente de Moisés, né, que engoliu as outras serpentes. Mas né? que era do bem. Do bem, uma serpente do bem. Existe o poste, que é a cruz que Moisés levanta. Não sei se a galera lembra dessa história. Teve uma época que eles estavam no deserto, na travessia, né, para a Terra Prometida. E aí o povo começou a ser atacado por víboras. E aí Moisés ordenou que fosse construída uma cruz e colocada em cima da cruz uma serpente de bronze. E quem fosse picado pela víbora e olhasse para essa serpente na cruz era curado. Então isso era uma representação já da serpente sendo derrotada na cruz, né? E além disso... Os católicos usam essa passagem para justificar o culto às imagens. Culto às imagens. Tem um argumento interessante, porque a Bíblia diz que depois que o povo de Deus entrou na Terra Prometida, eles deram um nome para essa serpente, que é Nehushtan, que é a serpente de bronze, e eles começaram a cultuar essa serpente. No momento que eles começaram a cultuar essa serpente, Deus mandou destruir o poste e a serpente. Virou aí, ó, Nehushtan. Objeto de culto. Aí vira uma idolatria. E, portanto, pecado. Aí não pode fazer. É igual o Gideão, né? Gideão, na época dele, a galera adorava uma estátua de Baal. Então a primeira coisa que ele fez foi pegar um machado e machadar a estátua toda, né? Pois é. Então isso sempre foi um problema ali na Bíblia. E então a gente chega até não só as comparações entre Jesus e Lúcifer, né? Que a gente já citou, né? A brilhante estrela da manhã, Cordeiro de Deus, né? No caso de Lúcifer, o bode Azazel. Entre outras coisas. Mas tem até aquela confusão entre Jesus e Barrabás também, né? Porque Jesus era chamado de filho de Deus e Barrabás significa filho do Pai. Então você tinha dois filhos do Pai, que eram dois salvadores. Um salvador que era um rebelde contra o Império Romano, o outro que era um salvador espiritual. E o povo escolheu... O povo fez unidunité e escolheu errado, né? Então, assim, sempre para você saber discernir entre o bem e o mal, exige ali uma sensibilidade maior, né? Porque a Bíblia fala, né? Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição, né? O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Paulo fala uma frase muito legal que eu tomo como referência para mim, que é para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, né? A gente não ignora a sua sagacidade, né? Que tá sempre ali tentando enganar, uma vez que ele é o mestre do engano, né? Então, esse livro de Enoque, ele tem vários temas legais, né? Fala do juízo final, fala até uma espécie de justiça social, talvez isso tenha dado um pouco de problema naquela época, né? Porque depois do Concílio Vaticano II, a igreja começou a falar sobre mais questões sociais e tal, nos anos 60, mas nesse livro, claramente, é um tema que está na Bíblia, né? Isso é explícito, mas no livro de Enoque também Deus defende os pobres e humildes contra os ricos opressores.